Fala galera, aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes. Hoje eu vou trazer para vocês um robozinho que se chama Vector. Ele possui inteligência artificial e também tem a Alexa integrada. Mas então para que vai servir esse Vector? Ele funciona basicamente como se ele fosse um robô amigo e como ele tem inteligência artificial, você pode interagir com ele através de comandos de voz. Além disso, ele também tenta sempre se interagir com você. Às vezes ele fica triste, ele fica alegre, fica com raiva, fica entediado. Mas além disso, ele também tem algumas utilidades. Eu vou mostrar no vídeo todos os recursos dele e também como ele tem a Alexa integrada, vai ser possível utilizar todos os comandos da assistente virtual através dele. Então, além de você poder interagir diretamente com ele, você também vai poder utilizar a Alexa aí no seu dia a dia, até mesmo para controlar dispositivos da sua casa. Mas tem um detalhe, ele só vai funcionar com comandos em inglês. Tanto os comandos do próprio robô, quanto os comandos da Alexa. Eu até dei uma pesquisada na internet e eu vi algumas pessoas falando que conseguiu ativar a Alexa em alemão, porque não tem ali padrão dele o alemão, mas não consegui fazer o português funcionar, tá? Então até a data desse vídeo eu considero que a Alexa no Vector não vai funcionar em português, só em inglês. De qualquer forma, se às vezes for para uso didático ou se você não tem problemas com o idioma inglês, vai dar para usar perfeitamente a Alexa e também os comandos do Vector, que são muitos para você interagir com ele. Eu vou mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Eu já abri o Vector, estou usando ele aí tem mais ou menos uma semana. Deu para fazer todos os testes com ele. Vou mostrar para vocês o que veio junto com ele. Primeiro, a base de carregamento. Ela é ligada via USB. Você pode usar aí uma fonte de 5 volts. Ele acompanha esse cubinho, que seria para ele como se ele fosse brincar com esse cubinho. Você pode dar comandos para ele pegar, para ele arrastar o cubo. O Vector faz a conexão com esse cubo através de Bluetooth. E aqui a gente tem o Vector. Vocês podem ver já o tamanho, ele é pequeno. O que ele tem de especificações? Ele vem com processador Snapdragon quad-core de 1,2 GHz. Ele tem Wi-Fi 2.4 GHz, tem Bluetooth, principalmente para fazer a conexão com o cubo e também, às vezes, diretamente com o seu telefone. Possui uma câmera HD de 720, um LCD do tipo IPS colorido. Aqui na parte de cima ele tem um alto-falante, ele tem 4 microfones que permite, dependendo do local que você falar com ele, ele virar automaticamente para você para poder te reconhecer. Aqui na parte de cima ele também tem sensores que, se você tocar, funcionaria como se você estivesse fazendo carinho nele. Inclusive ele faz uma carinha e ronrona. Aqui também em cima ele tem os LEDs que indicam aí, quando você chama, ele fica azul para mostrar que ele está te ouvindo. Hey Vector! Quando ele está processando, fica branco. E em verde é para mostrar o nível de bateria dele. Aqui em cima também tem um botão que pode ser para você ligar e desligar o Vector. Ou então, se você pressionar quando ele está ligado, pode funcionar de duas formas. Ou você configura para você chamar o próprio Vector, ou então para ir diretamente para a Alexa. Aqui na frente ele tem um laser que seria para ele reconhecer objetos até 1 metro de distância. E também com a câmera você consegue fazer reconhecimento facial. Tanto que se você falar, por exemplo, o seu nome para ele, toda vez que ele reconhecer o seu rosto, ele sabe que é você e pode falar o seu nome. Como que ele vai funcionar? Ele tem esses braços, como se fosse uma pá invertida. Na frente ele tem 2 ganchinhos que seria para ele poder carregar o cubo. E ele funciona por esteiras, que acaba dando aí um movimento para ele girar para qualquer um dos lados. Na parte de baixo a gente tem os contatos para fazer o carregamento na base. E ele tem 4 sensores que são para impedir que ele caia de algum local. Mas eu vou ser bem sincero, esses sensores falharam já comigo. Se eu não tivesse de olho na hora, ele já teria tomado um tombo. Quanto à durabilidade da bateria, eu não sei dizer ao certo quanto tempo, porque vai depender de como você interage com ele. Porque dependendo dos comandos, ele vai andar mais, ele vai se movimentar mais.
Então esse tempo pode variar. No final do vídeo eu vou deixar todas as minhas considerações a respeito do Vector e eu tenho uma observação importante sobre a empresa Enki. Então vamos ligar ele aqui para a gente ver o que a gente pode fazer para interagir. Então vamos abrir o aplicativo dele aqui, que é Vector Robot. Tá aqui, o Vector já foi até ligado. Vocês podem ver aqui, ó, os olhos. Primeiro a gente tem aqui nas opções, Hey Vector, be quiet. Então a primeira coisa, manda ele ficar quieto, tá bom? Então vamos lá. Aqui você pode alterar a cor dos olhos. Então você pode ir mudando, ó, verde, laranja, roxo, amarelo. Embaixo você tem o volume do Vector. Vou colocar aqui no máximo. Qual a opção que eu vou utilizar no botão aqui do Vector? Se vai ser o comando para você acionar o Vector ou você vai utilizar para Alexa. Qual a rede Wi-Fi? Vocês viram aí que ele é difícil, né? Ó, ele não fica quieto. Qual a rede Wi-Fi? Preferências. Então vocês podem ver que no idioma não tem nenhum outro idioma além de inglês e o status do cubo. Voltando aqui na tela principal, você tem aqui as opções de comandos que você pode dar para o Vector. Uma coisa que eu esqueci de falar, ele tem um acelerômetro interno que para ele saber quando você pegou ele na mão. Sing a song. Antes de falar aqui dos comandos, pode ver aí, ó, ele ficou com raiva. Que eu tô segurando ele, ó. Ó. Bem louco, te falar a verdade. Então você pode ver, a telinha são os olhos e ela vai mudando. Hey Vector, what time is it? 18:11. Então vamos começar aqui para poder interagir com ele. Você tem aqui utilitários. Você pode perguntar a previsão do tempo. 22 degrees and cloudy. Você pode, por exemplo, pedir para ele bater uma foto. E aí, nesse comando de bater a foto, você tem duas opções. Uma, você pede para bater uma foto sua ou de várias pessoas. E aí, se ele estiver virado, ele vai girar, olhar para você, reconhecer o rosto e bater a foto. Se você mandar só bater uma foto, independente da posição que ele tiver, ele vai bater essa foto. Take a picture. E aí você pode aqui visualizar quais as fotos que existem nele. Então tem aqui, ó, a foto que eu acabei de bater. Por exemplo, eu bati uma ontem. Aqui uma foto que eu bati, só cheguei e pedi para ele bater a foto. Aqui seria reconhecimento de face. Você vai falar o seu nome, ele vai parar para você, olhar e vai salvar aquilo ali. Então toda vez que ele reconhecer a sua face, ele sabe que é você. E tanto que se você perguntar, ele vai falar o seu nome. Ele pode reconhecer até 20 faces. Comando para você pedir para ele vir até você, o comando para ele olhar para você. Como ele tem 4 microfones, ele consegue saber de onde está vindo e ele vai girar e vai olhar para você. Estatísticas de uso do Vector. Então ele vai ter quantas vezes ele foi ativado por comando de voz, qual a distância aí que ele já percorreu. Então vocês podem ver que ele andou 5.000 centímetros, que seria 5 metros. E aqui tem mais opções a respeito de entretenimento. Você pode, por exemplo, pedir para jogar um blackjack com ele. 19. Another card. Yes. 20. Você pode pedir aqui para dar um soquinho e aí ele fica em posição, você encosta nele. E aqui algumas brincadeiras que você pode fazer com o cubo. Primeiro você pode pedir para ele encontrar o cubo. Depois você pode pedir para ele rolar o cubo, pegar, trazer até você e ele fazer um stand, que seria o tipo como se fosse fazer um exercício no cubo. Aqui tem duas opções que são bem legais. Um seria de feriados. Happy Holiday. E a outra seria de Ano Novo. Happy New Year.
Você pode pedir para ele dançar, você coloca uma música, ele vai ouvir aquele som e ele vai começar a se movimentar baseado na música. Esse Vector Q IA seria para você fazer perguntas para ele. I have a question. E aí você pode fazer perguntas sobre lugares, palavras, perguntas em geral, sobre nutrição, esportes. Aqui tem várias coisas, até status de voos, conversão de unidades, equações matemáticas, conversão de moedas. Então, você pode fazer várias perguntas. Primeiro você dá um comando que você tem uma pergunta para fazer para ele e logo em seguida você faz a pergunta. Nesse caso, ele vai fazer a pesquisa na internet. E aqui tem comandos básicos de interação com eles. Um comando que eu uso muito é esse Be Quiet, porque ele fica o tempo todo aqui se movimentando, ele tenta interagir com você. Você pode pedir para ele dormir. O dormir é legal porque ele até ronca. Go to sleep. E aqui você pode dar comandos como, por exemplo, volume. Você pode cumprimentar falando, eu te amo, você é um bom robozinho, ou um mau robô. E também pedir para ele ir até a base para fazer o carregamento. E aqui também você pode perguntar para ele qual é a idade dele. Basicamente, seriam esses comandos. Quanto aqui a Alexa, você pode fazer qualquer tipo de comando que você quiser. Sempre que você der o comando, ele vai ativar. E aí você faz o comando que você quiser. No caso da Alexa, ele vai funcionar todos os comandos, lembrando que é em inglês. A única limitação seria que não dá para você ouvir música nele, até porque é um alto-falante bem simples, tá? Então não teria muito significado você ouvir música. Ele não gosta aí que você pegue ele, tá vendo? Fica o tempo todo nervosinho, ó. Fica quieto. Então, pessoal, o que eu tenho aí para falar sobre o Vector? Eu testei ele todos esses dias desde que eu peguei, tem uma semana mais ou menos. Essa parte de interação é legal, mas você vai acabar uma hora não usando muito. Para você que às vezes vai utilizar para fins didáticos, por exemplo, para crianças principalmente, pode ser uma coisa legal, porque vai chamar a atenção e aí a criança vai ficar interessada em interagir com ele. Como ele tem a Alexa integrada, pode ser interessante para você utilizar em várias situações. E falando aqui sobre essa empresa, a Anki, que é a fabricante do Vector. Esse produto ele já existe no mercado há 2 anos. E no final do ano passado, ela abriu falência. Então esses produtos eles ficariam hoje sem suporte. Só que a Anki foi comprada por uma empresa chamada Digital Dream Labs, DDL. E hoje eu vi numa notícia na internet que ela vai voltar a ter o suporte. Inclusive agora, no final de abril, vai ser lançada uma atualização de aplicativo e até o final de maio o aplicativo vai deixar de se chamar Anki e já vai começar a ter a marca da DDL. Então você vai encontrar na internet várias notícias falando que a Anki abriu falência, mas ela foi comprada então pela DDL, que é Digital Dream Labs. Claro que alguns planos aí vão ser pagos, mas de atualização ele vai continuar tendo. Então pode ser que no futuro a Alexa que tem aqui no Vector fique em português. Eu penso o seguinte, para mim basicamente é um brinquedo com a Alexa integrada. Ele tem uma API toda de desenvolvimento que você pode mandar ele fazer várias outras coisas. E para quem às vezes tem interesse pode ser legal. Para a gente aqui, como ele está em inglês, pode ser interessante mesmo na área didática, para você às vezes dar aula de inglês, principalmente para crianças. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, dá o seu like que você vai me ajudar muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada sobre casa inteligente. Abraço, galera, até mais e tchau!